Olá, Licinalta! 2025 chegou! Sejam muito bem-vindos. Fiz agora uma live surpresa. É tão surpresa que até eu não sabia que ia ter live agora, né? Acabei de tomar um banho, imaginei, o que eu vou fazer? Uma live, né? Dia 2 de janeiro, às 21h19. É hora de fazer o quê? De fazer live para falar de licitações e contratos, falar de gestão pública, falar de políticas públicas, concretização de direitos fundamentais, inteligência artificial. Olha o tanto de coisa que a gente tem para falar aqui, né? E hoje, gente, nesse primeiro dia do ano, eu quero chamar vocês para conversar aqui rapidamente, né? Dado o horário. Grande Leandro Santos, de abraço. Meu amigo Leandro lá de São Jerônimo, né, Rio Grande do Sul. E eu estou chamando a live aqui, gente, para vocês tirarem as dúvidas ou darem opinião, falarem qual que é a minha opinião, perguntarem a minha opinião sobre determinadas coisas. Ana Cláudia, grande Ana Cláudia tá por aí, né? Muito bem. Vocês querem que eu fale sobre alguma coisa específica, as perspectivas do ano na área de contratações públicas, inteligência artificial, opiniões, polêmicas? O que a gente vai falar hoje? Não sei se vocês estão sabendo, mas nós temos o grupo Licinautas. Eu, inclusive, entrei ontem no grupo dos Licinautas. É gratuito, tá? Para discutir sobre diversos temas, né? Distribuir material e conversar. Já teve muitas dúvidas, um debate interessante hoje. O link está lá no grupo, o link do grupo, né? Está no story permanente lá do Licinautas. Você vai lá pesquisar aí no Instagram Licinautas, né? O meu amigo Leandro está perguntando, né? Tem algum software que dá para fazer os artefatos? Leandro, tem uma novidade. A partir da semana que vem, a gente vai lançar o Licinautas, o podcast, né? O nosso podcast que a gente está prometendo, aí tem um monte de coisa que eu tô prometendo. 2024 foi muito corrido, mas nós estávamos preparando, estruturando, fazendo a fase preparatória para poder sair com a caravana na rua agora em 2025, né? E o segundo episódio, hoje eu gravei o terceiro episódio do podcast, né? Que a gente tem que ter uma certa folga. Mas, Leandro, o segundo episódio eu gravei com o professor Eric Hans. Ele é professor dos Licinautas, da equipe Licinautas, da Virtu Gestão Pública, que é a empresa que tem os cursos mais exclusivos, né? Tem um dos cursos mais exclusivos aí da gestão pública, né? De gestão pública. E eu falei com ele o seguinte. Eu comentei com ele sobre essa questão dos softwares. Gente, a gente está perdendo muito tempo discutindo qual que é a melhor IA. Né? E, gente, a IA generativa, genericona, que serve para tudo, é o ChatGPT. Entendeu? A gente tem que se preocupar mais em formar os nossos servidores para saber utilizar a inteligência artificial. Né? Eu acho que está se perdendo muito tempo sobre qual é a melhor IA, e você tem uma IA muito poderosa, que é o ChatGPT, que pode estar sendo utilizada, né? E aí a gente está discutindo qual que é a melhor IA. Eu vou ir pedindo para vocês participarem ao vivo, tirar dúvida, tá? A primeira, só que eu peço para serem breves, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui, e também para o máximo de pessoas participar. Então, vamos começar com o Leandro, né? Antes tem uma pergunta aqui do Rogerinho Arantes, né? Entendimento da CGU sobre a prorrogação de ARP e os quantitativos voltam ao início. Uma novidade, ó, o Pregão tá arranhando a porta ali, ó, pra passar. O Pregão é o gato da Aurora, né? O Pregão é a concorrência. Uma novidade, eu dei um parecer semana passada, não, tem 2 semanas lá no TCU, foi o primeiro parecer sobre lá do TCU internamente, e eu dei o parecer seguindo o parecer da AGU, na verdade, né, da CGU, da AGU, sobre os quantitativos. E eu
dei o parecer pela renovação das quantidades, para zerar as quantidades na prorrogação, seguindo a AGU, e o parecer, salvo engano, porque é tanta coisa, salvo engano, foi acompanhado pelo consultor jurídico. Deixa eu abrir aqui pro Pregão. O Pregão tá querendo sair. Voltei, senão o Pregão ia ficar arranhando a porta, a live todinha. Tá? Então isso aí, no meu sentir, meus amigos, prego batido e ponta virada, tá? Esse negócio quantitativos da ata. E prorrogou a ata, zera. E aí vai ter espertinho, soma com o que tem... soma o que faltava do ano anterior com o próximo ano. Eu não entendo assim, não. Eu entendo que zera. Prorrogou, zerou. Você pode pedir o mesmo quantitativo, tá? Eu, inclusive, deixei isso bem assentado lá no parecer. Salvo engano também, que eu tô no nível de cansaço mental que eu não lembro mais nem o que eu escrevi. O Leandro quer entrar rapidinho, fazer alguma colocação? Pode pedir. Pode fazer a solicitação, Leandro, aí para entrar ao vivo e fazer a colocação. André tá por aí. Sem somar, senão vira bagunça. Era só o que faltava, né? Somar. Mas ainda o povo é criativo. Ô, Leandro, eu já me antecipei, porque eu tinha certeza que o povo ia perguntar isso na sequência. Tá? Eu tenho certeza. Essa questão já está superada, gente, no meu sentir. Aquela questão da dispensa de licitação, né? Como a nova lei fala que a dispensa é aferida no exercício o valor, se você fizer um contrato contínuo, um contrato continuado de mais de um ano, você só vai olhar o valor por um ano, que é o máximo que vai estar dentro de um exercício da dispensa. Então você pode fazer lá o contrato contínuo e de repente a soma, né, os 5 anos lá vão ultrapassar o valor da dispensa, mas aí você só olha o valor de um ano. Tá? Isso aí já também, no meu sentido, já prego batido, ponta virada. Grande professor Jamil, estava lá na aula com o professor Jamil Manasfi, né? Professor Jamil, meu amigo querido, lá de Porto Velho. Estava com o professor Jamil. A esposa dele, a Nina, fez uma muqueca maravilhosa lá para mim. Luan já saiu, o valor de dispensa 2025. Eu vou fazer até um post, só que eu tava esperando virar para segunda-feira, porque tava todo mundo publicando, etc. Aí eu queria fazer um post já arrumadinho, que aí você já printava e deixava guardado, né? Mas vamos lá, Leandro, entra aí. Cadê o meu amigo Leandro, de São Jerônimo? Cadê o homem? André, Renato, Luiz Cabral, Clarice. Saiu dia 30. Pede pra... Deixa eu ver se tem como eu te convidar aqui, Leandro. Primo Marcos aí. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu tô confundindo os Leandros. Mas pode entrar também. É do Sul, do mesmo jeito. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Né? Já te convidei aí, Leandro. Pode entrar. Pernambuco, Caruaru. Terra boa demais, hein? Qual que é o maior São João? Caruaru ou Campina Grande? Vou pegar a pizza, esse Leandro. É a figura, né? Muito bem. O Evandro, Edjane. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma colocação aí? Já quero encerrar a live. Valéria. Barretos. Nunca fui num rodeio de Barretos. Caruaru também. Edjane. Muita gente. Caruaru. João Pessoa, Paraíba, Evaldo. Quase que não tem ninguém aí, né, Evaldo? Em João Pessoa. Eu tô do seu ladinho aqui, em Natal. Tonilo, Eduardo Castro. E aí, gente? Querem falar sobre mais alguma coisa? Sergipe, sabe que eu sou quase sergipano, né? Sou um baiano da divisa, quase sergipano. Minas Gerais, cidade lotada, né? João Pessoa, dizem que a culpa foi da Juliette, né? Ela fez até um vídeo
se defendendo. Minha querida amiga, professora Ana Brito, quem tem um carinho muito especial lá do Rio de Janeiro. Grande abraço, feliz ano novo, professora Ana Brito. Giovana Barbosa. O que mais, gente? RS Licitação está sempre dando apoio aí, repostando o conteúdo, né? Leide. Vamos falar de que mais? Inteligência artificial. IA, gente, vamos aprender a usar IA. A ferramenta, assim, sinceramente, eu acho o ChatGPT genérico é o melhor. Tem umas especificações, né? Para ler tabela, o Gemini é melhor do que o ChatGPT. Mas, em regra, o ChatGPT ele é o genérico, né? E aí, sem querer vender, mas já vendendo, vocês viram que vai ter, a partir de março, se não me engano, a mentoria comigo e com a professora Francis Pimenta, secretária de licitações do TCU. E cada um que participar da mentoria, cada servidor vai ter acesso a uma assinatura paga do ChatGPT. Aquele que custa $20 para você fazer, você contrata a mentoria nossa, e tá baratinho, gente, tá em média de R$1.000 por pessoa. O órgão, né, contrata por nota de empenho, e você tem acesso à assinatura do ChatGPT. Você tem 2 aulas exclusivas comigo e com a professora Franci, com convidados. Deem uma olhada lá depois, tá? Procurem lá a Vanessa, diretora da Virtu, pessoal da área de vendas. Só para dizer, tá? E a gente vai fazer também, gente, a gente vai compartilhar com o grupo da mentoria os agentes GPTs para cada fase das contratações. Então, sinceramente, é muito melhor você pegar o chat GPT e fazer GPTs específicos, né? Eu vou pedir aqui para... Não. Karim entrou agora. Gente, eu acho que, na verdade, se entrar, vai ficar muita gente, né? Eu vou pedir para... Então, no lugar de entrar como vídeo, para organizar, eu vou pedir para vocês mandarem a pergunta por escrito. Por aqui ou no grupo. O grupo do WhatsApp, não sei se vocês estão sabendo, né? Tem o grupo dos Licinautas. Estou até aqui com o pessoal do grupo. Amigos do grupo dos Licinautas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu comente alguma coisa na live, pode mandar por aqui ou lá no chat do grupo e nós vamos responder na hora, né? Se eu souber, se eu não souber. Leandro, então eu vou pedir para mandar por escrito, porque muita gente pediu para entrar aqui, aí não ia caber todo mundo. Vamos dizer a história, alguns iam ficar chateados, então é melhor apaziguar, né? O que mais, gente? Vocês querem conversar? Vocês mandam por escrito. A gente vai ter muito tempo. Só estou sobrecarregado, assim. Nesse ano a gente tem a mentoria coletiva. Olha o pregão ali atrás. Pregão! A gente vai ter a mentoria coletiva. Eu estou escrevendo, já estou na metade, do livro 2, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação com apoio da inteligência artificial. A parte da inteligência artificial é mole, só que a parte jurídico-administrativa lá que você não pode... que a gente ensina a instruir o processo na prática. Aí não pode ter erro, né? Tem que conferir, tem que atualizar a jurisprudência, etc. Você sabe que os livros já eram para ter sido lançados, os 6 livros da série Licinautas, né? Só foi lançado um, que está na 2ª edição, por conta das atividades. Esse ano, 2024, foi LS. Estou aí na... o LS. LS é o Leandro. Querido Leandro. Vamos marcar assim, Leandro, uma live. Tá? Deixa só eu me organizar, porque senão vai fazer igual a 24, né? O que acontece? 2024. Graças a Deus a agenda esgotou muito rápido. E eu tinha separado umas semanas para escrever, para fazer algumas atividades, até para fazer, até para descansar, né? Mas aí sempre surgiu um pedido para fazer um encaixe de concurso, outro, fora o trabalho lá do TCU, né? Eu dou aula, mas eu trabalho também. E aí acabou estrangulando, né?
Mas que mais vocês querem saber? Já falaram de IA, já falaram de ata de registro de preços, já falei da dispensa, né? O que teve mais? Vamos fazer uma retrospectiva. Deixa eu abrir meu Instagram aqui. Fazer uma retrospectiva 2024 para a gente começar bem, 2025. Né? Acórdão do TCU. É irregular a utilização em licitações do desempenho pretérito em outros contratos para fins de pontuação técnica sem prévia regulamentação, por se tratar de norma de eficácia limitada. Gente, o que o tribunal falou aqui foi o seguinte, né, desse último acórdão aqui. Você pode utilizar, fazer uma licitação, por exemplo, de técnica e preço, e analisar a qualidade do desempenho da empresa nos outros contratos. Você pode fazer isso quando tiver nos contratos anteriores. Pregão fez uma coisa. Esse pregão adora chamar a atenção. Pregão feio. Sempre pregão dando trabalho, né, gente? É sempre o pregão que dá trabalho. Mas só terminar aqui, Leandro. Você não pode utilizar sem regulamentação, mas não confunda, não misture com atestado de capacidade técnica. Você pode cobrar sem problema nenhum os atestados de capacidade técnica para que a empresa comprove que ela tem porte para fornecer o bem ou prestar o serviço, né? Meu colega Dilmar, lá do TCU, boa noite, Luizinho. Luizinho, o livro físico saiu, você viu, né? Manda a recomendação lá que a gente vai mandar o autografado, né? Com a dedicatória. Quem quiser dedicatória, gente, entra no grupo e envia uma mensagem para o professor Eric Hans. Professor Eric, quer entrar aí na live? Professor Dilmar, quer entrar na live também? Surpresa? Estão todos sem camisa uma hora dessa. Um dia eu vou fazer uma live, porque começa a entrar muita gente, aí eu fico sem atender todo mundo, né? Eu acho que pelo Instagram, uma coisa mais organizada vai ser mais bacana. A gente vai. Ou então uma live fechada, né? Acho que é mais. Ó, o professor de mata sem camisa. Professor Eric, tá por aí? Quer entrar também? O professor Eric foi o nosso segundo entrevistado, também sem camisa, né? Todo mundo sem camisa. Achem uma camisa aí, né? Enfim, fiquem à vontade. Mas como eu estava falando daqui da Acórdão, gente, vocês podem pedir atestado de capacidade técnica sem problema nenhum, tá? Isso aqui tem a ver com utilizar não o parâmetro de o contratado ter prestado ou não aquele serviço, ou fornecido bem, mas sim a qualidade com que executou o objeto. Isso que depende de regulamentação, numa licitação técnica e preço. Atestado de capacidade técnica você pede tranquilamente, né? O professor Eric está sem camisa e nós não queremos nos apaixonar, né? No dia 2 de janeiro. Mas eu falei lá na live, Leandro, você perguntou aí quais as IAs utilizadas pelo TCU, né? O TCU utiliza o chat TCU, que é uma ferramenta que nós fizemos lá, que era integrada a princípio com o chat GPT, e está sendo integrado, segundo o professor Eric Hans, com todas. Que a melhor pessoa para responder essa pergunta, e foi respondida lá no podcast, é o professor Eric. Professor Eric, professor Licinalta, professor exclusivo aqui da Virtude Gestão Pública, que não é ninguém mais, ninguém menos que o coordenador do Núcleo de Inteligência Artificial do TCU. Né? Eu sou um entusiasta, eu sou jurista. O homem que é formado em TI e inteligência artificial é o professor Eric Hans. Tá? Aí ele tira as dúvidas técnicas, etc. Meus ensinamentos são de usabilidade, né, para a nossa área de licitações, e acaba que eu tenho que me aprofundar nos estudos, etc. e tal. Mas quem entende de IA é o professor Eric Hans. Semana que vem, na quarta-feira à noite, vai sair a primeira entrevista, gente, do podcast com o ministro Augusto Nardes. Primeiro episódio do podcast Licinautas vai ser com o ministro Augusto Nardes, obviamente falando sobre governança, né? Que a gente pode, sem medo de ser feliz, chamar o ministro Nardes de pai da governança.
a governança já existia antes do ministro Nardes. Mas ele que fez existir concretamente, materialmente, né? Fez se espalhar a noção e a preocupação com a governança. Que as coisas sempre existem, mas não adianta nada existir e não ser aplicado, ser uma coisa, né, restrita. E realmente o ministro Nardes foi quem deu essa visibilidade em relação à necessidade de se falar e de se fazer gestão de governança, de se fazer gestão, de se preocupar, né, com a estruturação da governança dos órgãos. O segundo episódio é com o professor Eric Hans, que eu acabei de falar para vocês aí. Ele é o criador, ele foi o criador do chat TCU, ele que implementou o núcleo e que atualmente ainda coordena o núcleo de inteligência artificial do TCU, meu colega lá do TCU. Terceiro episódio, gravei hoje com a professora Francis Pimenta, também professora aqui da Virtude Gestão Pública, dos Licinautas. A gente falou hoje sobre a implementação da nova lei. Eu acho que vocês sabem que quem coordenou a implementação da nova lei de licitações no TCU fui eu, e a minha chefe era a professora Francis. Então, a gente, na verdade, implementou juntos. A gente falou sobre os desafios lá. Professora Tayane, o melhor, muito generosa comigo sempre. Professora Tayane, um abraço para ti. Excelente ano novo. Cícero, Lin, Meire, a nossa diretora comercial da Virtude Gestão Pública aí, a Vanessa, entrou. Descontos é com a Vanessa. Querida Daniele Vanuska, lá do querido estado do Acre. Professor Tiago Benassi entrou. Professor Tiago, live surpresa de ano novo. O senhor está com camisa? O senhor quer entrar na live? Antônio Carlos. Gente, assim, você sabe que eu sou escrachado. Também estou chamando o povo conhecido, porque a live está sendo transmitida ao vivo, depois vai ficar no Instagram. Se eu não conhecer a pessoa entra, né? E sem camisa começa a falar, sei lá, começa a chamar extraterrestre, né? Então a gente tem que fazer no ambiente fechado. Aí entra todo mundo, fala, qualquer coisa a gente corta depois. Sendo sincero com vocês, tá? Mas faz sentido ou não faz? Professor Tiago, pode entrar na live rapidinho? Papai Enzo, Edson Aguiar. O que mais? Vamos para o próximo acordo? Fazer retrospectiva? Vocês têm mais alguma dúvida? É porque, gente, vocês já viram esse artigo que eu publiquei? Humildemente falando, acho que foi o melhor artigo que eu escrevi em 2024. Como instruir uma dispensa de licitação em razão do valor em menos de uma hora, de cabo a rabo, do DFD a finalizar a dispensa. Né? Como instruir uma dispensa de licitação em razão do valor em menos de uma hora. Tá aqui o artigo, ele está no meu perfil lá do Instagram. Grande Renato, feliz ano novo. Rosana, Maxwell. Vamos ver quem é que está aqui, que vai ser minha vítima. O professor Tiago está aqui. Professor Tiago, pode entrar na live? Professor Dilmar e professor Eric disseram que estão sem camisa. Se o professor Tiago estiver com roupas. O professor Tiago é o mais difícil de estar com roupas, né? Porque. Obrigado, Rosana. Obrigado pela gentileza. Porque o professor Tiago é meu vizinho aqui de Pernambuco. Então aqui tá mais quente, né? Bora sim, bora. Então o Tiago vai entrar aqui, ó. Professor Tiago Benassi, nós vamos para Caruaru. É Caruaru, professor Tiago? Que vai ter licitações do futuro em 2025? Eita, spoiler. Meu amigo, que satisfação. Mestre, que honra falar contigo nessa live surpresa. Surpresa mesmo, coisa boa. Surpresa até para mim, que nem eu sabia. Gente, tá suja a minha lente, né? Enfim, depois eu... Tem problemas. Professor Tiago, que conversa é essa, professor? Que vai ter licitações do futuro? Pernambuco? É verdade? Pois é.
Cara, a resposta, na verdade, quem pode dar mais precisamente é você. Aqui as portas estão abertas, os braços estão abertos para lhe receber. É só dizer quando que a gente cai em campo para a gente fazer acontecer esse A gente belo evento vai. aqui na região. Vamos Grande fazer. professor Tiago Grassi, procurador-geral do município de Pimenta Bueno, Rondônia, está na live. Cumprimento o doutor Tiago. Se ele estiver com roupas, também pode entrar na live, tá? Se quiser conversar com a gente aqui um pouquinho. Porque nessa hora o homem tá tudo sem camisa, né? É, Professor cara do Tiago, happy um hour. gênio, procurador-geral, um gênio. E ele, ao Não, contrário de o mim nome é e do distinto, né? professor e do professor Benassi, ele consegue manter o cabelo. Eu acho impressionante, o doutor Tiago. Mas pelo nome já dá para saber que é um excelente profissional, né? Falou que é Thiago, já tá tudo certo. Olha essa aqui, ó. Antônio Carlos, professor, sei que você orienta os municípios não regulamentar a dispensa eletrônica. Contudo, a dispensa eletrônica não traz mais transparência e rastreabilidade? Ô, Tiago, os meus problemas com a dispensa eletrônica, e assim, deixa eu e aí eu vou pedir para o Tiago dar opinião. Os meus problemas com a dispensa eletrônica, eu até escrevi sobre isso no artigo Marketplace Público, que eu publiquei, eles não são de ordem de transparência e rastreabilidade. Os meus problemas, eles são de ordem econômico-financeira, econômico, né? O que o professor Rony Charles fala muito do custo administrativo, né? Para você rodar. Eu sempre dou o seguinte exemplo, professor Tiago. Imagine que você vai comprar, o órgão vai comprar 10 garrafas de café. 10 garrafas de café dá o quê? R$1.000. Né? R$100 a garrafa, R$1.000. Aí ele tem que ir lá. Aí ele faz se não tiver dispensado o ETP, faz o ETP sintético, TR sintético, não sei o quê. Aí alimenta, aí entra, cadastra lá no Compras Móvel, na outra ferramenta. Aí manda aquele negócio. A professora Maiara Gomes, se quiser entrar também aqui na live surpresa, está convidadíssima, tá? Mas voltando à questão da dispensa eletrônica, em razão do valor. Para as outras modalidades, a empresa ela tem um custo administrativo e um custo de transação. Aí foi pausa. Eles fizeram um negócio que eles mesmos chamam de mini pregão, ou de preguinho, né? Está toda hora dando problema aqui. Voltou? Oi, voltou? Voltou? Estão me vendo? Eu tirei do Wi-Fi aqui para ver se melhora. Ah, a Maiara está no trânsito, Maiara. Então, veja, 10 garrafas de café. Aí tem que fazer aquele processo todo, publica, as empresas têm que entrar lá, dar o preço, né, etc. E veja, Thiago, para valer a pena financeiramente, esse aspecto econômico que às vezes a gente não analisa. Para valer a pena financeiramente para a empresa ficar oferecendo garrafa de café por dispensa, que é o nosso exemplo, quantas dispensas eletrônicas ela tem que participar para valer a pena? Entendeu? Aí o que acontece? Ela participa de 20, 30, 50 dispensas eletrônicas no mesmo dia. Aí a pessoa que está conduzindo a dispensa eletrônica faz o quê? Manda, pede a proposta lá. Ele tem aquela documentação, vai, perde o prazo, porque economicamente é impossível você estar aberto, você está com um funcionário disponível para ficar vendendo 10 garrafas de café, entendeu? Aí perde o prazo, a empresa leva uma sanção. Poucas empresas vão participar, Thiago, por quê? Ou pelo menos bem menos empresas do que o universo das empresas que vendem café, por causa desse custo transacional, custo administrativo, e também porque ela não consegue estar em todas as dispensas ao mesmo tempo. Para comprar o quê? Um objeto padronizado, industrializado, que está disponível em qualquer marketplace. Você está entendendo? E ela vai vender por 100 a garrafa? Não vai, meu amigo, porque o custo administrativo não dá, você está entendendo? Então, o problema da dispensa eletrônica é esse. E o outro problema,
da dispensa eletrônica, ela não permite, professor Tiago, aqui eu estou falando do Compras Gov, né? Ela não permite, ao arrepio do que diz o artigo 40, parágrafos 2º e 3º, fala do parcelamento do objeto, da Lei 14.133, e da súmula 247 do TCU, ela não permite que você, no parcelamento do objeto, adjudique por lote ou globalmente. Tem que ser por item. Aí as pessoas têm que fazer o quê? Dar um bypass no sistema e colocar dentro do mesmo item um monte de item. Aí quem está errado? A pessoa que fez isso ou o sistema? O sistema. Porque o artigo 40, parágrafo 2º e 3º. Olha aí. Se eu não tiver errado o artigo. Mas acho que é o 40 mesmo. Confirma agora. 40, 41. E a súmula 247 do TCU. O que você acha, professor Thiago? Eu acho que se a gente começar por um princípio muito simples, só lendo aqui o artigo que você citou, né? O artigo 40, parágrafo 2º, é isso? 2º e 3º. Vai 3º e 4º. Parágrafo 2º, a aplicação do princípio do parcelamento referente à compra Isso. deverão ser consideradas a habilidade, o aproveitamento. Isso mesmo. Tá com a memória boa ainda. Não, minha memória é péssima. É de tanto ver o artigo. Mas veja, eu acho que, assim, modéstia à parte, né? Quando eu estou ministrando aula, que eu vou entrar em algum tema conflituoso, eu costumo dizer quem sou eu na fila do pão para querer discordar com alguns entendimentos. Mas se a gente está falando em questão de dispensa de licitação, a dispensa eletrônica, ela nada mais é do que exatamente o que você falou, um preguinho. Né? Ela tem a fase de lances, tem os lances, o tempo estimado para a fase de lance, há uma disputa. A disputa, ela ocorre especificamente no processo licitatório. E se a gente está falando de uma dispensa de licitação, a gente acaba invertendo a situação e trazendo a licitação para dentro da dispensa Já foi de licitação. dispensado de licitação por quê? Justamente porque não valia a pena fazer a licitação. Aí você faz uma quase licitação, faz sentido? Exato. E assim, se a gente for olhar também pela possibilidade de uma celeridade na contratação pública através de uma dispensa, mesmo respeitando a preferência da publicidade dos 3 dias úteis para o acolhimento de eventuais propostas, a gente não consegue ser um tanto quanto eficaz nessa situação de ter essa situação do preguinho. E você nem consegue, porque eles não fizeram, professor Thiago, eles não fizeram a ferramenta de você publicar aquele aviso, preferencialmente de dispensa, se a dispensa não for eletrônica. Não tem ferramenta para isso no sistema. Só se fizer agora. Aí alguém me avisa aí no chat. Uhum. E sem contar, assim, a gente fala dos custos transacionais pelo lado da administração pública, mas os custos transacionais pelo lado do particular também, eles são consideráveis. Porque nesse exemplo, no Compras Gov, né, no Compras BR, a gente está falando de uma plataforma que é gratuita, a utilização dela, mas a gente não pode se esquecer também, e nada contra as plataformas pagas, né, que eles cobram por processo. Então, de repente, você vai entrando num processo para vender uma garrafa de R$100 e você vai pagar sabe-se lá quanto para o processo. Professor Thiago, é gratuito aparentemente, viu? O Compras Gov é pago e bem pago pelos cofres públicos. É um número que ninguém tem. Quanto é que se paga? Sim. Porque assim, eu sempre fui um defensor das plataformas privadas, tá? Porque eu acho que nada contra a plataforma pública, mas eu acho que a administração, a primeira coisa que a administração tem que fazer é regular e fiscalizar. Isso não está sendo feito pela administração hoje, né? Os portais privados, o portal A, B e C não faz tal coisa. E qual a regulamentação? A administração não regulamentou, ela foi fazer a plataforma, que é cheia de problemas, às vezes não atende. Um custo que ninguém sabe dizer, não estou aqui querendo, né? Sim. Mas já que é para polemizar, quanto que custa o Compras Gov, Thiago? Alguém sabe? Todos os cidadãos pagam o Compras Gov. Pois é, Leandro, e por que eu tenho que pagar o Compras Gov? É um número financeiramente que vale a pena? Ou era melhor deixar isso para a iniciativa? Isso é outra discussão. Eu vou escrever um artigo sobre isso. É
uma boa. E até assim, se a gente pensar nessa questão dos custos transacionais, não aqueles que a gente efetivamente vê naquele momento, naquele ato, né, de pagar um boleto em específico para um determinado ato, mas esse valor incluso, já embutido nesses poucos impostos que nós pagamos, a assessoria que nós temos também, o serviço de assessoria é totalmente incompatível. Se a gente for analisar a questão de assessorias que os portais privados disponibilizam, são excepcionais, pronto atendimento, ágeis, facilitam e auxiliam o desenvolvimento do trabalho no dia a dia. E quando a gente vai para uma plataforma pública, ou até mesmo para uma plataforma semi-pública, né? Eu tive me perdoe aqui se eu estiver falando coisa errada, mas eu tive o desprazer de trabalhar ainda com o sistema do Brasil, que, pelo amor de Deus... Posso falar nada. Eu acho que muito... Eu acho que eu ainda posso falar alguma coisa, mas eu acho que muito dos meus cabelos eu perdi justamente com esse bendito portal, porque eu vou te falar. E na época que eu tive a possibilidade de migrar, né, sair desse sistema do Banco do Brasil para ir para a plataforma privada, mudou muito, facilitou bastante o nosso dia a dia. Então, assim, são vários aspectos que, se a gente levar em consideração... Que eu tenho essa impressão também, tá? Eu sou entusiasta das plataformas privadas. Com regulamentação. Não ter, sei lá, 300 plataformas como tem hoje. Será que as 300 atendem os requisitos mínimos de segurança, TI, etc? Só que aí o problema é quem que tem que dizer quais são esses requisitos? Não é a administração? A administração falou quais são? Você está entendendo? Não. Aí a gente joga para as plataformas. Vocês estão agindo sem regulação. Aí se as plataformas fossem uma pessoa, elas iam dizer o que para a administração? Esse trabalho é de quem, cara pálida? Polêmica. Vamos começar com polêmica, Juan. É verdade. A gente já teve uma possibilidade, inclusive, em uma das conversas que nós tivemos com o pessoal do Tribunal de Contas aqui de Pernambuco, a gente comentou a respeito das plataformas, né? E a gente foi questionar a possibilidade, à época ainda, da utilização de plataformas privadas, né? O que o tribunal entendia. O tribunal simplesmente, o tribunal que eu digo assim, as pessoas que representavam o tribunal, né? Até porque recentemente tive um embate com o pessoal do tribunal e falei, eu queria saber o que o tribunal entende. Falei, não, nós não somos o tribunal. Tem muitos alunos meus lá, esse é Pernambuco, viu? Não arruma confusão, não. Querido amigo Amor, lá de... Eu estou jurisdicionado dele também, não posso arrumar confusão. Mas, assim, deixando polêmicas relacionais de lado, o que o pessoal do tribunal falou, a gente não tem nada a dizer sobre plataformas públicas nem plataformas privadas. À época, pelo menos, não havia sido feito nenhum tipo de estudos para verificação quanto a essa questão de segurança, de sigilosidade, enfim. E pelo que eles mesmos disseram à época, nunca haviam recebido nenhum tipo de reclamação, de auditoria, alguma coisa. Né? Vocês sabem que teve um levantamento do TCU e está tendo uma auditoria. Então eu não posso falar mais a respeito. Eu não sou da equipe, eu sou da consultoria jurídica, não tem nada a ver com isso, mas eu não me manifesto sobre processo em andamento no tribunal. Agora, tá tendo aí. Agora, isso aí eu posso falar. A obrigação de regulação é da administração. Só que a administração está fazendo o quê? Executando. Exato. Mas aí a gente voltando para a parte dos custos transacionais, é totalmente inviável até, né? A depender do objeto é totalmente viável. A depender do objeto, eu entendo até ser possível e ser viável a utilização da dispensa eletrônica. A depender do objeto, mas eu diria que 99% dos objetos que são adquiridos através de dispensa de licitação não faz o menor sentido em ser feitos através de uma dispensa eletrônica, né? E o pior é que às vezes o pessoal entende de uma certa obrigatoriedade em utilizar a dispensa eletrônica, isso, né? Não existe isso. O professor Thiago, nós servidores, né? Eu sou servidor. A gente tem uma mente fechada às vezes, que quer ver assim aquele negócio da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Em relação a essa questão da dispensa. Em relação a essa questão da dispensa. Gente, cuidado aí com citando os nomes aí, não citem nomes, melhor. Os advogados estão tudo de férias.
Mas essa questão da dispensa, gente, realmente, assim, da dispensa, né? Financeiramente, eu acho que não vale a pena para as empresas, entendeu? E uma outra coisa que eu falei, inclusive nesse artigo, Marketplace, o Rei Caetano e outras histórias. Eu fiz um artigo bem... Quem tiver, gente, joga o link aqui no chat, por favor. Marketplace Público, o Rei Caetano e outras histórias, o nome do artigo. Publiquei acho que foi lá no site do Sr. Rony Charles. Uma coisa que ninguém comenta, e eu comentei com o ministro Nardes, no primeiro episódio do podcast, Thiago, foi o seguinte. Aqui essa transparência. Primeiro, ó, COSO 1 e COSO 2 de auditoria. Você não pode ter um controle que custe mais do que o objeto controlado. Entendeu? Então, mas coisa vai ficar sem controle. Deixe sem controle, se for baixo. Entendeu? Se para você controlar uma coisa, você vai gastar mais dinheiro do que a coisa controlada, deixe sem controlar. Isso é desperdício de recurso público. Jana está sendo radical. Meu amigo, isso é COSO 1 e 2. Documento básico de auditoria internacional. Né? E outra coisa que ninguém está falando, o professor Tiago, e o aspecto da economia regional, de micro e pequena empresa, até mitigado pela Lei Complementar 123, mas de estados produtores e consumidores, que foi seriamente abalado pelo pregão eletrônico. Vamos falar. Foi seriamente abalada pelo pregão eletrônico, e a dispensa eletrônica vai terminar de quebrar o comércio local das cidades pequenas e das cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com certeza. Com certeza. Não com certeza. existe, gente, compra pública. A prioridade de qualquer ato da administração é concretizar direitos fundamentais. Não existe. Mas a transparência, a isonomia. Qual é a isonomia, menina? A isonomia é utilizar as compras públicas como ferramenta de concretização de direitos fundamentais. Mas eu sou de tal linha. Meu amigo, Estados Unidos. Ele só ele só compra do que vai incentivar a economia. Entendeu? Aí você vai, Thiago, o nosso amigo ali nosso amigo do interior ali, pensa uma cidade aqui aqui do interior aqui de Parnamirim, aqui do interior do Rio Grande do Norte. O Caruaru, etc. Vai comprar, Thiago, e olha a pegada de carbono no aspecto ambiental, vai comprar por dispensa eletrônica um objeto que está sendo vendido do lado da prefeitura lá, vai comprar para vir de São Paulo. Faz sentido? Não faz sentido. O escasso recurso do município e mandar ou para a China, ou para Taiwan. E sem contar que alguns objetos não fazem nem sentido sequer em não serem contratados regionalmente. Eu posso citar exemplos de experiência prática que fui consultado a respeito de uma situação em que uma empresa participou de uma dispensa eletrônica, porque era um órgão federal, obviamente, né? Obviamente não, né? Tem muita gente seguindo essa situação. Mas, enfim, era um órgão federal, ela participou de uma dispensa. A dispensa tinha o valor de aproximadamente R$ 7.500, que era para uma prestação de serviço. A prestação de serviço era para ser feita aqui no interior de Pernambuco. A empresa que venceu... Isso é mais absurdo ainda. Exato. A empresa que ganhou era de São Paulo. E eu vou lhe dizer qual é o objeto, ainda para piorar um pouco mais a situação. Serviço de fornecimento de refeição. Serviço de fornecimento de refeição. Isso. Buffet. Serviço de buffet. Aí era uma situação em específico, pontual, para o fornecimento em um dia, no interior de Pernambuco, no valor de R$ 7.500 aproximadamente. Uma empresa de São Paulo venceu a dispensa. Eles não vão entregar ou eles vão subcontratar uma porcaria. Exatamente. Janderson, você está julgando, não. É uma questão óbvia econômica. Exato. Não faz sentido. Não usem não, gente. Não usem não. A dispensa eletrônica. Não faz sentido em vários sentidos. Não usem não.
Não usem, não. Não usem, não. Ai, Janderson, você não pode falar isso. Eu posso falar o que eu quiser. Não usem, não. Fazer igual aquela candidata lá do Piauí. Você tá querendo me calar? Mas o pior é que, assim, às vezes a gente, nessa ânsia de atender a regulamentos, de querer fazer as coisas tudo dentro da legalidade e não ter uma expertise, um olhar diferenciado para essa questão de regulamentação, o pessoal adota aquilo que vem da União como se fosse cabível de qualquer maneira para os municípios, de forma geral. E aí aquela velha história que a roupa do vizinho nem sempre vai servir em mim e vice-versa. A gente está falando se a gente pegar a estrutura do processo administrativo propriamente dito, que é utilizado na União, ele é basicamente inviável para municípios de pequeno porte. Eu vou te falar, que bom que é inviável, porque nem para a União muitas vezes vale a pena, Thiago, porque uma coisa que a gente fez lá no TCU, eu falei isso com a Francis, a professora Francis hoje, é o custo administrativo, custo mesmo. Lá no TCU, quando eu implementei a nova lei, a gente chegou num nível de detalhamento, Thiago, que a gente sabe, por exemplo, quanto custa financeiramente para a União uma dispensa de licitação em razão do valor. Quanto custa dos servidores que fica à disposição. Então, isso tem que ser verificado. A União tem recursos. Gente, mas será que esses recursos não poderiam estar sendo alocados em outra coisa, colocando médico lá né? Ou repassando para município, né? Esses recursos. E, gente, a gente tem que sair da caixinha, tem que explodir, tocar fogo na caixinha e começar a pensar. Aproveitar que a lei é nova e começar a pensar. Ai, mas transparência. Pô, transparência de 7 mil, cara. Pelo amor de Deus. Né? E diga de passagem, por exemplo, a transparência de 7 mil, o próprio Tribunal de Contas aqui do Estado de Pernambuco, ele tem um sistema que a gente informa, né, os procedimentos de compras e aquisições públicas. Ele afasta a obrigatoriedade em ser encaminhado para o sistema do Tribunal de Contas. Não tem materialidade. Exatamente. E outra coisa, só que aí o corrupto, ele não está interessado em 7 mil. Exatamente. O corrupto está olhando para a gente, doutor professor Thiago, não sei se o senhor concorda, e olhando 7 mil, o que eu quero com 7 mil? Não está entendendo? Enquanto a gente está olhando lá com a lupa os 7 mil, ele está pegando os 7 milhões debaixo do braço e levando. Tchau, otário. Fica aí. Pelo amor de Deus. O doutor Thiago, agora a cereja do bolo, o que o senhor acha? A cereja do bolo é quando a prefeitura ainda manda esse processo de 7 mil de dispensa para passar pelo jurídico, para ter parecer jurídico. O que o senhor acha? Cara, eu posso dizer que faz parte do meu dia a dia. Infelizmente, isso faz parte do meu dia a dia. Essas análises... Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E se a gente for contar... Tem município que ainda manda para o controle interno. Sim. Parecer jurídico, parecer do controle interno, parecer inicial... Escandaloso. Isso parecer jurídico e da escandaloso. E não é um só, não. É um para iniciar o processo e outro para finalizar o processo, tá? Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Isso tem uma relação muito grande com o direito administrativo do medo. Eu acho que isso tem muita ligação. Querido, cadê o livro do meu querido professor Valgas? Cadê? Professor Valgas, o livro de direito administrativo do medo. Mas não venha botar a culpa nos tribunais de contas, não, viu? Nessa aí o pessoal quer um conforto espiritual. Eu escrevi um artigo sobre isso esses dias. O ministro Bruno Dantas diz que é conforto espiritual. Certas consultas, certo? Não é direito administrativo do medo, isso aí. Me desculpe, Thiago. Na minha opinião, isso aí é o direito... Eita, tô careca, vendo aqui no replay, tô careca. Isso aí é o direito administrativo do comodismo do excesso de segurança. Tá? Porque eu já fui implementar, a gente dá consultoria, tá, gente? Eu e a professora França, a gente tem a nossa consultoria de implementação da nova lei de licitações, e a gente foi dar consultoria num lugar que, assim, o Tribunal de Contas falou que não era interessante dar o parecer jurídico com dispensa de licitação, tá? A AGU
sempre dispensou, até quando a lei não tinha a previsão, né, da dispensa. A Procuradoria disse que, por favor, nos tirem essa atribuição de dar parecer, e o gestor e o servidor que fazia o processo de dispensa de licitação falou assim: mas eu me sinto mais seguro. Aí foi que eu falei: mas sua segurança custa muito caro, cidadão. Então, tem coisa que o medo, eu concordo, tem coisa que a culpa é do Tribunal de Contas mesmo. Mas, e o tribunal está se revendo, tá? Está se reinventando, os tribunais de contas. Mas muita coisa, Tiago, a culpa não teve uma ação dos tribunais de contas para causar esse medo, da cabeça da pessoa. Aí o nome disso aí chama terapia. Tem que fazer terapia para as pessoas. É sério, é sério. É sério. Isso aí é esquizofrenia, pode ser. Eu não sou da área, é terapia. Porque ninguém está dizendo. Primeiro que ninguém vai olhar esse negócio de dispensa. Você está entendendo? Porque não vale a pena. Um parecer jurídico. Gente, isso é as normas, COS 1 e 2, as normas básicas de auditoria dos tribunais de contas, dizem que quando vou repetir, quando o objeto auditado tiver um valor inferior ao custo da auditoria, não se audita. Essa é a regra básica dos tribunais de contas. Então, não tem sentido. Não sei se o professor concorda que sim, né, pelo que falou. Concordo sim. O que eu acho que o pessoal tem pecado muito é justamente nessa questão de querer analisar tudo pela ótica que o Tribunal de Contas da União, né, que o pessoal da esfera da União analisa. Nem e aí TCU, a gente acaba... Nem o TCU cara, o TCU não... Acha um acordo no TCU dizendo que tem que ter parecer em dispensa de licitação. Pelo contrário, você vai achar o contrário. O custo Inclusive, transacional... a gente tem regulamentação interna. Dispensa. Entendeu? 10:11. Meu amigo quer falar sobre mais alguma coisa? Não, eu só quero aproveitar para lhe desejar um feliz ano novo novamente. Nós já nos falamos, né, por mensagens, mas novamente desejar a você e todo mundo que está acompanhando a gente nesse avançado horário, né, em pleno início efetivo do nosso exercício financeiro, né, no ano novo. Mas parabenizar você pela live surpresa, pelo conteúdo que você entrega também. Dizer que é uma honra muito grande poder lhe chamar de amigo e poder ter essa esperança de ter você aqui na região também para a gente fazer o Licinautas por aqui. Vai ser espetacular. Minha, e não é esperança, não. Olha, já vou abrir para vocês aqui. Eu estava em reunião com a Lavínia, que é a CEO da Virtu, né? Professora Giovana, lá do Piauí, grande abraço. E a Lavínia, que está nos vendo aqui, minha chefe, ela estava adiantando o seguinte: nós vamos ter o Licitações do Futuro em maio, aqui em Natal, em parceria com a Dunas, tá? Com meu amigo Nier. Nós vamos ter em junho, a confirmar, no Maranhão, né? E no segundo semestre, a gente não montou a agenda, mas no segundo semestre, a prioridade é fazer com vocês aí. Só que aí vocês não decidiram se é Caruaru ou Recife, né? Mas é aqui na região. É na região. Seja onde for, nós estamos juntos. Então, todos os spoilers foram dados hoje. Perfeito. Querido amigo, muito obrigado. Um excelente ano novo, né? A admiração, ela é recíproca. Tá? Eu me identifico e louvo as pessoas que arregaçam as mangas e fazem as coisas acontecerem. Tá? Parabéns aí. Vamos junto tentar nos ajudar e ajudar os nossos servidores aí. Com certeza. Acho que essa é a nossa missão mais honrosa que nós temos a executar agora. Conte comigo, meu amigo. Forte abraço. Tamo junto. Obrigado, professor. Um abraço. Agora com Equio. Com Equiozinho. Eu vou aproveitar para me despedir aí de vocês. Tá? Gente, vamos montar uma live que todo mundo possa entrar no ambiente privado? O que vocês acham da ideia? Gratuita, sem cobrar nada e tal.
Vamos organizar, porque esse 2024 foi pesado, Tenho que terminar esse livro, né? O livro 2, Dispensa Inexigibilidade com apoio da inteligência artificial. Eu prometi entregar para a editora até 30 de janeiro. Vamos ver se eu dou conta. Já está com um ano de atraso. O que é um ano? Eu entreguei no prazo, 30 de janeiro vou entregar. Só errei um ano, né? O ano. Era 24, entreguei 25. Gente, fiquem com Deus. Feliz ano novo, né? Que Deus e Maria Silvia Zanella de Pietro nos abençoe. Boa noite.